Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto. Aqui no Palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco 3 pessoas incríveis que vocês adoram aí em casa. Vou passar a palavra para mandarem um beijinho e depois vamos aqui às nossas reflexões. Daniela. Olá, sejam muito bem-vindos a este nosso programa. Já tinha saudades vossas. Beijinho grande. Jorge. Olá, beijinhos. Vai. Bom ano para todos. Há pessoas... Exatamente, aproveitar, não é? Vocês estão pelo primeiro ano, pela primeira primeira vez vez. em 2026 aqui nos Janelas de Conto, por isso vamos abrir aqui também essas janelas, não é? Sim. Da oportunidade de desejar um bom ano da vossa parte também para todas as pessoas que nos assistem. Que estranho é isto do amor. Que laços invisíveis, fortes e imprevistamente aleatórios nos ligam a outras pessoas. Que setas são estas que nos pedaçam o coração e que não temos controle sobre a direção ou permanência. Que estranha esta ausência de autodomínio sobre quem e como amamos. Amo-te a ti, sem perceber bem o porquê. Desejo quem não retribui esse meu amor. Tu tens outro enamoramento. Que teia é essa de enlaces que fere e não cuida? Cada vez que te vejo, morro um bocadinho. Sei que é uma morte em sentido figurado, mas pode ser que um dia me mates de vez e que este vínculo que me liga a ti se extinga. Só esta morte poderá ser a minha oportunidade de vida. Muito bem. Daniela. Bem, o que eu escrevi foi, portanto, é sobre o amor e que o amor, no seu termo geral, no seu conceito de amor, é algo de bom, para mim, e acho que para toda a gente, é algo de bom que nos une ou que devia unir. Mas depois existe também o amor próprio, o amor a nós próprios. E esse também deveria ser saudável, forte e coerente, o que não é, ou não parece ser este caso. Sempre considerei que não devemos estar apaixonados por quem não nos ama. Há uma diferença grande entre paixão e amor. O amor, para mim, é algo sereno. É um sentimento sereno, que realmente não se escolhe, as pessoas que se ama, mas que é semi-consciente, ou seja, eu acho que quando nós estamos apaixonados, realmente há um descontrolo da parte amorosa. E que muitas vezes é muito bom e é bom que aconteça. Mas quando não é recíproco essa parte, eu acho que o amor não consegue existir, seja por quem for, até por familiares, não é um familiar que nos faça sempre mal, apesar de termos crescido com ele, e que nos desilude sistematicamente, nós vamos deixar de o amar progressivamente. Pelo menos é assim que eu penso. Depois está aqui também a questão da terceira pessoa, não é? Eu percebo que é difícil e não controlamos e apaixonamos por pessoas que gostam de outras pessoas e é mesmo assim, mas lá está, mais uma vez, o amor próprio. Acho que podemos educar-nos para criar limites e perceber até que ponto essa paixão depois vai ter frutos de amor duradouro ou não e tomar decisões. Também considero que não precisamos esperar que o outro faça algo tão doloroso que nos mate o suposto amor. Porque ela aqui no fim diz que, né, que ele vai, só que se ele matar o amor é que ele desaparece. Desculpa, eu acho que aqui é mesmo no sentido de que eu quero tanto que tu me desiludas para te deixar de amar. E depois exatamente foi o que eu disse, só devemos amar-nos o suficiente para só amar quem nos ama. Sim. Se calhar não nos expressei bem, mas era exatamente isso. Tânia, obrigada. Então, obrigada, Daniela. Jorge. Portanto, como o nome do conto é o Cupido, Cupido, para quem não saiba, ou para quem sabe, ou para os outros, devemos aflorar que Cupido é um deus romano, é o deus romano do amor, da mitologia grega Eros, referido como um rapaz que com asas carrega consigo um arco e flechas, buscando unir as pessoas ao acertar as flechas em seus corações. Deste conto eu saliento a frase: que estranha é esta ausência de autodomínio sobre quem e como amamos. O sentimento enquanto pertença
o desejo exacerbado da pertença. Por outro lado, a certeza da incerteza de se ter o que não se tem ou se julga ter. Amor, sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar com outra, protegendo cuidadosamente, conservando sua companhia. E depois podemos debater Muito bem, Jorge, a obrigada. continuação Dá. da própria. Então, primeira frase, que estranho é isto do amor, porque claro que o amor é estranho, só poderia ser um sentimento estranho. É algo que nos consome, mas também que nos nutre. É algo que nos evolui, mas também nos destrói. Algo que nos deixa felizes ou demasiado tristes. Amor, como qualquer outro sentimento abstrato, sente-se e apenas se vê pelas ações demonstradas entre humanos e não vamos esquecer os animais. Ok? A última frase, só esta morte poderá ser a minha oportunidade de vida. Quem já sofreu por amor sabe bem o que esta frase significa. O amor perdido, diferente de não correspondido, poderá ser muito complicado a nível psicológico. Contudo, acredito que tudo aquilo pelo qual passamos de bom e de menos bom são as aprendizagens que nos fazem evoluir ao longo da nossa vida e nos fazem crescer. Okay? E às vezes um amor não correspondido também é isso, é saber passar por ele e conseguir evoluir e tirar dali o melhor que se pode para o nosso crescimento pessoal e individual enquanto pessoa. Falei aqui na parte dos animais porque eu acho que felizmente ou infelizmente, os seres humanos ainda têm muito para aprender com aquele amor verdadeiro que os animais sentem uns pelos outros e não só, que as pessoas também sentem pelos animais. Exatamente. E aqui não centrar-nos só naquilo que é o amor romântico, mas o amor não é nas suas várias vicissitudes, não é nas suas formas de ser e de estar entre os seres vivos. E nós somos animais, não é? E os animais também se dão mal às vezes. A gente é que às vezes também romantiza um bocadinho. Pelo menos os meus cães de vez em quando não se bem mal, então... Como nós nos damos mal também. Nós damos exato, mal, acho que é um exato. bocadinho. Ou seja, também há cães que são, por exemplo, eu vejo os meus cães, eles são muito meigos, mas foram sempre também muito acarinhados e as pegas que têm, às vezes até de ciúmes. Mas há cães que são mauzinhos, porque também foram muito maltratados desde pequeninos. Por isso acho que nós temos um cérebro diferente, obviamente, o Homo sapiens, mas os animais no geral, e nós somos animais, nutrimos amor uns pelos outros. Agora, claro, por exemplo, eu às vezes do que eu digo, quando os cães estão à nossa espera em casa, se eles têm que nos amar, se eles não chegam à prateleira nem ao frigorífico, eles têm que gostar muito de nós, porque nós damos-lhe de comer, nós suprimos-lhe as necessidades, por isso há ali Mas há amor, mas... da parte deles. Sim, Eles sim. conhecem quem lhes trata Os todos cães, dias. os gatos, Os gatos não. são mais, depende, mas pronto, quanto mais velhos, aquilo está Eu melhor. quando falei aqui no Sim, sentido eu de percebo. animais, nem era animais domésticos, é mesmo Sim. os animais. Sim, mesmo as vacas e tudo. Os selvagens, os tigres, Sim. os leões, Sim, sim. os pinguins. Eles formam É famílias. sempre- Não, os cisnes acho que têm sempre o mesmo parceiro durante a vida toda, por exemplo. É muito engraçado porque, por exemplo, agora que a gente está a falar disso da proteção e da natureza, é muito interessante porque, se calhar, o amor vem muito da palavra cuidado. E tu falaste nisso também, Jorge, do cuidado, afeto, tu falaste muito dessa polarização do amor, não é? Claro. Aquela questão de amor e dor para mim estão extremamente associados. Tu falaste muito da questão da diferenciação entre paixão É uma linha muito amor. É uma linha muito ténue. ténue. É. Quando há amor, Sempre. há dor. É Sim. impossível Mesmo. de se associar as coisas. Se há amor, há dor. É. Mesmo que o amor seja correspondido. Se Sim. há amor, há dor. E é bom que as pessoas percebam isso. Aham. Porque há muitas pessoas que se desligam e divorciam porque acham que no amor não há dor. Não há dor, mas há, inevitavelmente. É inevitável. E quanto mais a gente ama, mais dor a gente sente. Seja por ansiedade, seja por também o que é que pode acontecer àquela pessoa, seja pelo cuidado. Pronto, é inúmeras razões. E é muito interessante porque Margaret Mead, pergunta a Margaret Mead, a antropóloga, quando é que ela acha que se pode indicar que foi o início da civilização? E ela diz que, para ela, o início da civilização pode-se pautar quando há o primeiro gesto de amor de um homem para com outro homem, não é? De um ser humano para com outro ser humano. Então foi quando encontraram uma múmia, portanto, em que aquela pessoa tinha sido tratada para curar o fémur, que tinha sido partido. Então percebia-se que tinha havido cuidado ali para essa pessoa recuperar. Então houve amor. Aquela pessoa não foi descartada porque se feriu, aquela pessoa foi nutrida para se recuperar. Exato. E ela diz que se pode balizar realmente o início da civilização quando há cuidado, quando há amor. Eu acho isso lindíssimo, não é? E também, curiosamente,
esta questão, pronto, que se pode fazer essa diferenciação entre paixão e amor, não é? Essa paixão é uma coisa mais carnal, mais intensa, não é? Mais cega desde o início. O amor é uma construção mais racional, mais sentida, mais planeada. Mas a verdade é que daqui, quem é que já se apaixonou ou amou alguém sem ser correspondido, não é? Credo. Poderia mais dizer, quem é que nunca? Quem é que nunca? que Não é? seria- Claro. A verdade é que esse repito às vezes falha aqui nas setas que envia. E penso que todos nós, e se calhar a maioria das pessoas que nos estão a assistir a casa, efetivamente já amaram alguém que não foram correspondidos. Eu não acho é? que, eu ia dizer 100%. Alguém que tenha sentimentos e que tenha mais do que 20 anos, vá, que é para dar ali um período de juventude, pelo menos, já gostou de alguém, nem que seja aqueles amores platónicos. Eu tive um amor platónico gigante na minha adolescência, mas uma coisa, pelo menos um ou dois. E sabia que não era Se correspondido, calhar vamos estava definir o que é tranquila. amor platónico lá para casa. O que é que, Daniela, entendes então por amor platónico? Era esse tipo, não era um amor também, era uma paixão, não é? Tinha um rapazinho que eu achava lindo, maravilhoso e que se calhar lá está, imaginava que ele era muito simpático. Mas ele não me ligava a nenhum. Mas eu continuava a olhar Mas por não ele. sabia. Chegaste Sabia. alguma vez... ok. É porque às vezes nós temos esses amores platónicos, mas o alvo do nosso amor nunca sequer imagina, Eu acho que eu era nem óbvio, sabe. porque eu sou muito expressiva. Eu acho que quando ele passava... Eu sabia, porque toda a escola sabia. Tipo, eu não fazia nada, mas acho que quando ele passava ficava tipo... Mas E eu pronto. eu tive muitos amores na escola, só que elas nunca sabiam. O problema é Mas mais simplesmente. que eu. E depois. Não, elas é que não sabiam. O que às Sim, vezes mas é eu necessário não para sabia. não se confundir é o amor enquanto duas pessoas, porque o amor é um sentimento e ele pode se expressar de mil e uma maneiras. O que o conto narra é o amor entre duas pessoas, independentemente se é homem ou mulher, que é que nesse caso, nesse conto está explícito, independentemente disso, nunca podemos juntar e anexar o amor dos animais, o amor disso, o amor daquilo. Nós estamos a falar de um conto, estamos a falar de um amor que, por vezes, na nossa forma de sentir, tem diversos parâmetros ou diversas linhas, não é? Ou diversos caminhos, porque senão não será só esta morte poderá ser a minha oportunidade de vida, ou seja, de voltar a amar, que no fundo é assim, porque é uma troca, amar alguém que não nos ama, amar porque é querermos ter, porque o amor é uma coisa muito complicada, enquanto sentimento, o que é o amor? Vocês É querem uma lançar coisa muito, aqui a é possibilidade difícil, que... é muito difícil nós conseguirmos discernir o que é o amor. Para mim, porque amor é uma são palavra muito grande em que cabem muitas outras cabe palavras. muita outra e Sim, muitas outras coisas. Há Aham. uma palavra acima de tudo, que é o sentimento. Mas o sentimento expresso perante quê? Perante outra pessoa, perante muitas, perante um cão, perante um gato, perante isso, perante aquilo. Nós estamos aqui a falar de um amor, que é um amor daquele que nos faz sermos humanos, que é amarmos uns aos outros acima de tudo, é amarmos o outro enquanto parceria, enquanto um ser, entre aspas, nossa pertença, porque se não for o sentimento da nossa pertença, não vem a última frase. Não tem cabimento, só tem cabimento quando nós temos este amor como sentimento de pertença, mesmo que seja, ou mesmo Que é que que queres dizer com sejamos É isso, eu sentimento também não de estou a pertença? perceber. Aham. pertença do outro. Ou seja, se esta morte poderá ser, só esta morte poderá ser a minha oportunidade de vida. Porquê? Porque te sentes amarrada ao amor que tens. E então não tens. É o contrário. A pessoa pertence a nós. Não, Não, nós não, é. O nosso amor é tão grande para no aquela pessoa que sentido nós de estamos amarrados pertença, a percebeste? ele. Não é isso de. Eu não estou a perceber nada, por isso Não, mas se calhar também não estás com muita atenção. Mentira. Eu é que não sei explicar. Eu às vezes tenho esse problema. Não é isso. De me querer explicar e não tem a ver conseguir. com- não tem Não, nada mas a é. ver. Eu estava a Tem a falar ver com sempre formas em face diferentes de ao amor e esta colocação desta última frase. Porque isso é Ou o seja, amor entre duas deixa-me só pessoas. ver se percebo. Ou seja, o que tu sentes é que
eu, para estar disponível para amar de novo, eu tenho que fechar essa janela ou essa porta do meu amor por outra pessoa. Não, eu estou a interpretar uma frase que escreveste no teu conto. Sim, mas... ok. Que é a mesma coisa. Sim, mas o Que que é a disse mesma fez coisa. sentido. O que eu Fez. disse é aquilo que tu estavas... É que tu queres... Sim, foi a interpretação que eu fiz de Pronto, uma então é frase isso, que no não é? fundo, Então que no vou fundo lançar- isso vai resumir todo o conteúdo. Ok, sim. então vou lançar uma pergunta que tem a ver com isso. Sim. Ok, então, se calhar temos que fechar bem essa porta deste amor, que não é correspondido, ok, deixa-me fechar isso, deixa-me deixar de amar, por isso é que ela pede, desilude-me para eu te deixar de amar, não é? E para depois poder abrir a possibilidade a um novo amor. Exatamente. Ok, mas vocês não acham, ou acham, não quero se influenciar, que se pode amar romanticamente mais que uma pessoa ao mesmo tempo? Sim, claro que sim. Sem dúvida. Corres o risco de teres um amor mal resolvido no passado e que faz com que alguém de fora te diga só estás a amar aquela pessoa para esquecer a outra. Sim. Isto também é um ponto muito Sim, importante. mas isso que os outros Sim, dizem mas de amar, fora... mas amar duas ao mesmo tempo não é Sim. este caso, Aham, duas aham. ou três. A necessidade que temos, eu penso que o facto de amarmos uma, duas ou três pessoas é a necessidade que temos de expandir aquilo que sentimos enquanto amor. E se não houver quem nos corresponda no nosso entendimento, na totalidade ao amor que nós queremos dar, aí somos capazes de amar um, dois ou três. Porquê? Com medo de nós próprios, não nos podemos magoar só com um, que sempre falta algum, possamos ter o outro ou o outro. Mas isso, eu, da minha experiência, e posso dizer até hoje, nunca amei duas pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, eu não consigo. Ou seja, quando estou numa relação e a amar, eu posso estar com 50 pessoas até mais bonitas, mais inteligentes, mais espertas, mais maravilhosas, mais sexys, mas não me chamam a atenção. Simplesmente estou com as pessoas como estão e estou a dizer, genuinamente, não sinto nada. Mas já vi pessoas que gostam de duas pessoas e que se nota que realmente têm. A minha dúvida é se não vai bater um bocadinho, mas aqui é dúvida, porque não vou julgar, porque nunca passei por isso, não é? Mas quando nunca passou, às vezes não pode falar. O Jorge diz, se não amam duas, ou estão apaixonadas por duas e se entregam a duas com a mesma intensidade, vamos pôr duas que é para não pôr mais, exatamente porque têm medo de ficar sozinhos. Porque têm sempre um plano B dessa forma. E outra coisa... Mas pode não ser com plano B. Eu percebo o que é que tu estás a dizer. Mas, por exemplo, por isso fala-se no poliamor e aqui há uma Sim. relação clara, somos um Sim. trio, não é? Isto é claro, vivemos os três juntos, ou não vivemos juntos, mas somos assumidamente uma Sim. relação a três ou quatro, pronto, independentemente Sim, disso. e também são aquelas... E aí acho que as não há este religiões jogo de... islâmicas, não é? Que eles têm várias mulheres. Sim. Eles E aí gostam acho que não há todas. este jogo de... e tem mais do que um, porque se me abandonar. Pode haver esse jogo quando eu tenho alguém e isto tem uma relação, imaginemos, mais secreta com outra pessoa, Extraconjugal. não é? Extraconjugal. E aí pode haver mais pensar esse jogo, Pois é isso. não é? Porquê? Porque não há verdade, não é? Não há transparência em relação àquilo que aquela que é a nossa vivência. Agora, mais uma vez, amor e dor extremamente Isso também associados. já é a necessidade que nós temos. Nós, eu estou a falar nós, enquanto humanos, enquanto eu, tu, a Daniela. Que eu sou uma A Daniela extraterrestre. Mas tu és o extraterrestre, que é a necessidade, quando temos algo secreto, é a necessidade que temos de alimentarmos o nosso próprio ego. É. Muitas vezes é validação Exato, também. sem dúvida, Muitas vezes é isso é que está aqui em validação. causa. E Não muitas o vezes caso também e muitas vezes Não, por acaso, também é sim, não, dificuldade. sim, E muitas vezes também é dificuldade em romper com o relacionamento que é o relacionamento oficial. Por N razões que podem acontecer e não viver o verdadeiro amor que é a relação extraconjugal porque há uma sociedade que vai condenar, porque há aqui um juízo de valor e porque há se calhar algumas regalias e alguns privilégios que se podem perder quando se sai do relacionamento oficial sim, para o isso. outro, não é? E às vezes mantém-se também Por aqui isso, essas por isso é que nunca devemos julgar, seja quem for, por fazer isso ou não, aquilo. isso. Porque, Exatamente. no fundo, cada um Sabe, vive sim. e expressa o seu amor da forma com que ele próprio pensa. E se ele tiver, como o Marco Paulo dizia, dois amores, o problema é dele e dos dois amores que ele tem. Sem Isso é uma dúvida. coisa deles próprios. Desde que não chateiem, Porque que sejam depois, felizes. se nós entramos por aí, a gente depois vamos
começar a confundir tudo. Depois vamos meter os animais no meio, as pessoas no outro lado, e depois vamos negar aquilo que no fundo nós queremos. Mas há uma E coisa depois que também, deixamos. Não, mas. já que estamos em televisão Não, e que claro, eu acabei de claro. dizer que acho que sim, que podem ter 2 amores e ser muito felizes, deixar o recado que lá em casa está toda a gente muito avisada, toda a gente não, salvo seja o meu marido, só tenho Claro. muito avisado que se houver outra, ele conta e escolhe uma, porque há 2 não. Mas eu não Mas imagina disse. cá outra. E ele aconteceu uma situação em que Sim, ele sim. envolveu-se com alguém e ele conta-te. Ok? Sim. Este teu amor por ele tem capacidade para perdoar? Não lhe Eu acho perguntes que isso, isso que é o- ele pode ver isso. Não Não, ele perguntes vai. isso, Não, porque. ele nunca vê, não. Não, Tá não, bem, a mas minha não pergunta também perguntes que ela também não pode foi dizer, Não, mas feliz. já Eu tenho- foste feliz e eu posso responder. a questão- Não, é só Deixa- por causa da questão, É, mas porque é- Não, eu, mas eu posso, eu respondo. posso amar e mesmo assim dizer ainda quero continuar contigo. Eu Ah, acho que isso vai depender muito. Assim, primeiro, o contar e o ser sincero na relação, para mim, é uma mais-valia enorme. E eu costumo dizer que às vezes, e sei, às vezes há pequenas coisas do dia a dia repetidas que minam mais uma relação e um amor, que vão destruindo, vão apodrecendo, do que propriamente uma traição. Que é um momento, não é? Que é um momento, que foi uma coisa que aconteceu. Eu estou a pôr, e pode ser um momento, não é? De não ser algo não ser uma coisa prolongado com- muito no tempo. Exatamente. Tal É? amor, tal Ou amor seja, secreto. e há verdade. E para mim há uma coisa, na vida eu não lido nada bem, cada vez digo mais, nem com a mentira nem com a manipulação. Eu lido super bem com a verdade. Por isso eu não vou dizer o que é que eu faria porque... Tudo depende das circunstâncias. Depende das Mas, ou seja, circunstâncias. mas sentes que terias a capacidade de perdoar. Sim, acho que já Conforme perdoei coisas fosse- piores. Lá exatamente, está. No conforme sentido em que fosse- acho que houveram exatamente. coisas já na nossa Ok. relação, até muito mais pesadas, porque foram repetidas, porque massacram, não é? Porque destroem. Mesmo não sejam de propósito, às vezes são só 2 personalidades diferentes, e no meu caso foi isso, são 2 personalidades diferentes, as 2 a fazerem o seu melhor, mas que depois acaba por corroer enquanto não se ajustam. E eu houve alturas, agora não sei dar um exemplo porque eu tenho uma capacidade enorme de esquecer e de resolver, ou seja, resolvo e esqueço, mas houve alturas em que eu pensei para mim, uma traição ia doer menos e ficava mais bem resolvida do que esta situação contínua no tempo. Por isso, eu acho que tudo depende muito das relações e claro. mas Claro. verdade, Mas é acima de interessante, tudo eu verdade. gostei muito da tua resposta porque há pessoas que perentoriamente dizem logo que seria incapaz, ok? Nem, Eu por também isso é que eu não, acho... sabes porquê? Já muita gente me disse e olhou para mim e para a minha relação atual e disse eu seria incapaz disto, eu nunca faria o que tu fizeste. Nunca é uma palavra muito definitiva. E doeu muito, porque a pessoa não sabe porque é que eu fiz. E eu continuaria a fazer exatamente a mesma coisa. Por exemplo, o caso de eu mudar, né, que a maioria das pessoas que me conhece sabe que eu mudei por amor. Né? Mas não foi só por amor. Ou seja, não foi uma decisão palerma, estúpida, emocional e apaixonada. Foi por amor, porque realmente tinha conhecido, e é o que eu digo sempre, eu sabia que encontrava um emprego, não sabia se encontrava outro marido, ou na altura outro namorado, tão bom como o meu marido atual, porque já tinha vivido o suficiente para perceber as qualidades Ou dele, seja, não é? foi uma decisão ponderada e madura. Foi, pragmática porque eu no sei, fim. Exatamente. Eu sei que este é o homem que eu quero É? Exato. e para concretizar este E amor... tinha um emprego tão fraco, ou seja, quem ganhava tão mal, que eu disse, eu, para ganhar isto, em qualquer lado eu ganho o mesmo, com as minhas capacidades, porque era mau, não é? Por isso eu optei pelo que achei que era melhor e fiz-me à vida. E, no entanto, eu já fui violentamente criticada por isso, por pessoas que nem sequer me perguntaram porquê. Não é? Disseram, eu nunca mudaria a minha vida por um homem. É. Epá, isto Já é um dói. discurso um bocadinho feminista também, não é? Às vezes, atenção, eu não tenho nada contra o feminismo, Não pelo é contrário, a, gente, feminista, a acho que questão é- aqui é- é quando se leva ao Há extremo um essa julgamento questão. muito grande, é. sem conhecer sequer o Sem porquê. perguntar, não é? Sim. Primeiro julga-se, critica-se. E até E, a pessoa tem todo o direito de não querer fazer isso e nunca fazer isso. Mas as formas, às vezes, também como verbalizas as coisas, parece que estás a julgar a outra pessoa, não é? Por tê-lo feito. Há só uma frase ali do nosso companheiro, nosso coleguinha, que eu gostava que ele voltasse lá. Então, Porque acho que tu te contradizes na frase. diz lá.
Acho que é uma aí do meio, em que tu dizes qualquer coisa que o amor não é concreto. Não, algo que nos consome e nutre. Não, mas tu dizes qualquer coisa que o amor não é concreto, mas depois a seguir da frase, eu sou assim, não é? Eu retenho o essencial e depois o acessório é tramado. Depois dizes qualquer coisa e dás exemplos concretos do que é amar. E o que eu queria dizer era, o amor eu acho que é muito concreto. A paixão não, mas eu acho que o amor é muito concreto. Tu consegues quantificar porque é que gostas daquela pessoa. Porque ela te faz bem, porque ela cuida de ti. Ou seja, tu Através consegues... das ações, sim. Tu consegues dizer porque é que amas uma pessoa. Dificilmente consegues dizer porque é que estás apaixonada. Mas eu acho que mesmo assim, ele não deixa... Eu mesmo assim acho que ele não é tão concreto assim. Mas eu queria que tu falasses. Na minha opinião, eu acho que ele acaba por ser um bocadinho também subjetivo, porque o que me leva a amar, eu posso amar uma pessoa por determinadas características, determinadas ações, determinadas formas de ser e de estar, e amar outra por outras formas que até são bem distintas desta Claro. aqui. Ou seja, por isso não é concreto. Ou seja, Não eu há não um consigo padrão, dizer não que é? o que me faz sim. amar é isto, isto, isto e isto. Não. Há coisas que eu posso ser surpreendida. Que Claro. engraçado, o maneirismo daquela pessoa, a forma como ela dança, ou a forma... Epá, eu sinto qualquer coisa... E Sim. move-me, não é? Sim. E por isso é que eu acho que eu não conseguiria... Mas eu dizia concreto no sentido que consegues elencar o porquê é que amas a pessoa. Sim, só que o que me faz amar aquela pessoa, Uma pessoa não é a mesma que a outra, esta isso não. lista de características ou de ações Não, pode sim. ser distinta. Completamente. Ok. Isso é como nos amigos. Ok, Tens ok. amigos muito Aham. distintos e és amigo de 2 ou 3 ou de 10. E um é louco e salve seja, e vai para a noite e para os copos todos os dias, e o outro até se calhar está sempre em casa. E tem personalidades diferentes. E tu gostas muito dos dois e conversas muito com os dois e consegues ter muito boa relação com os dois. E às vezes tu até podes amar alguém e não saber porquê. O que é que essa pessoa... Porque tu às vezes até amas alguém e depois percebem que são incompatíveis e decidem, ok, até viver em conjugalidade, amo muito essa pessoa, mas isto não se faz bem. O amor tem Claro. essas estranhezas também. Mas isso é quando nós amamos esse é alguém. é o meu ponto de interrogação. Mas quando nós Consigo amamos comentar. alguém é uma coisa. Quando os dois se amam um ao outro é outra coisa completamente Eu estou a dizer, diferente. os dois... Sim. Porque nos darmos, porque é que amamos? Porque nos sentimos bem, porque estamos bem. Essas coisas assim, eu aí vinha um pouco atrás, um bocadinho atrás só para levantar assim, lançar assim, um certo desafiozinho, que é o próximo inicialmente é sempre melhor do que o anterior, mesmo que depois não o venha a ser. Claro. A paixão do inicial é sempre maravilhosa. Claro. Com toda a E gente. o próximo é sempre melhor. Sempre. Até aquilo o mudava. contrário, não sei. Claro. Mas é sempre assim, porque se dás a oportunidade a que haja um próximo, é porque o outro antes já não o era. Já não Estás a correspondia. Já dizer, não tu pareces respondia. Platão. É o amor platónico e é Platão. Não, eu Tu estou a estás- plantar, Platão nunca pôs. Dani, Não, porque existe a questão do amor próprio, que é, eu amo aquela pessoa de tal forma que um dia eu olho ao espelho e digo, mas é isso mesmo que eu quero para mim? exatamente. E quando tu começas a perceber que se calhar gostas Pois. mais de ti do que daquela pessoa, então não faz sentido continuares. Pois, mas aí, Sei lá. sim, Dário, mas aí, está bem, mas aí eu volto Mas há sempre. pessoas, deixa-me Sim, só eu- continuar, há pessoas que não têm amor próprio suficiente para dar este salto, e a gente já falou disso aqui. Mas agora eu volto também um pouco atrás, que é amar é quando nos sentimos bem. Quando deixamos de nos sentir bem, acabou. Mas foi Não. Porque há Senão- pessoas que se martirizam por amor à outra pessoa, mesmo que não sejam correspondidos. Levam uma vida inteira atrás de alguém que não lhes corresponde. São na vida casos mesma. específicos. Nós estamos a discutir um Sim, tema em si, sim, não é? sim. Nós estamos a discutir o tema em si. Se nós formos discutir caso a Sim, caso, sim, é mais sim. complicado. Há Mas pessoas a questão- que sofrem e morrem por amor sem nunca ser amantes. Pronto, mas isso é outra coisa. Nós também, é preciso pormos parâmetros. Nós então andamos aqui Sim, mas à nora por e isso, sem por saber. isso é que falar de amor Exato. é bonito, porque Claro, é uma, exato, não, é uma coisa exatamente. tão ampla Exato, e tão exato, com profunda e certeza que tão, sim. com tantas, Com certeza que com sim. tantas nuances e tantas Uma- Porque características. a procura do ser humano é sempre a sua própria, eu não vou dizer felicidade, é o seu próprio estar bem. Porque estar-se bem enquanto pessoa já é um princípio para a felicidade, não é? Porque a felicidade também é tanto subjetiva quanto o amor. Sim. Porque o amor é um sentimento, mas que nos leva, que nos poderá levar a lugares
miraculosos como o contrário. Pois, Mas eu isso também- é... eu mas Eu também tudo acho isso eu também acho que o amor é, sem dúvida, um sentimento, mas também acho que o amor é um lugar. Sem dúvida. Não é? Eu acho que o amor é um lugar. Eu sinto sempre Também que... pode ser. Não é? Exato, e o sentimento é o lugar onde está o amor. Porque Se deixar é acabar. um Mais ou menos lugar que é assim, quase... exato, Porque é. amar é sentimento de casa, para mim. É sentimento de abraço, Claro. aconchego. Por isso é um lugar. Quando a gente fala em amor próprio, é este lugar dentro de nós. E o amor para mim é um lugar. Se eu chego ao pé de alguém que eu amo e que me sinto feliz, aquilo é um lugar bonito de estar. Portanto, eu associo muito também como lugar, casa. Partilha. Não é? Partilha. O lugar casa é teto, partilha, É o o amor tal é que dizem no partilha. ninho, não é? O ar. Exato. acho É, que é tudo onde isso. sentimos quentinho, não é? Onde a É. alma se aconchega. É. Por isso o amor é muito difícil de expressar, porque realmente é alguma coisa que a gente sente muito, não é? Eu sinto, para mim, o amor, se eu quisesse expressar de forma como eu sinto, para mim o amor é isto. Acho muita piada. É isto, não é? É assim, é expansão. É, É expansão, é é verdade. isto assim, não é? Mas, e depois, curiosamente, também quando chegas ao pé da pessoa que amas ou quando estás no teu momento de solitude, também é isto. É. Não é? É isto porque agrega e é isto porque acolhe. Também é amor conseguir estar assim, no teu momento de solitude, com outra pessoa no seu momento de solitude, ao lado um do outro. E amam-se, porque os dois estão ali um com o outro, mas está cada um consigo próprio na sua Exatamente, vida. a respeitar os seus momentos. E eu só gostava que, já agora, vou-te só lançar mais o fim, que era, tu falaste muito desse amor, não é? Lar, esse amor ninho, esse amor casa, muito em relação ao outro, mas no fundo, o amor próprio também é isso, não é? A pessoa É o tem que teu se lugar. sentir muito Exato. bem. Tu és a tua no seu principal lugar. casa. Tu Isso. és a tua principal casa. E isso é E importante. esta tem que estar bem para depois poderes acolher outras pessoas na tua casa. Mas o teu lugar, casa, Exato. o teu amor próprio é Que era um essencial. bocadinho o que acho eu que o Dário estava a dizer, não é? Que há pessoas que não conseguem largar outras pessoas porque, por Não vários tem motivos, amor próprio suficiente. porque no fundo Isso mesmo. não estão bem no lugar onde estão. Exato. Isso mesmo. Então estão tão instáveis que têm que se agarrar ao lugar do outro. Claro. Ao teto do outro, não Não é? é? Porque no meu chove sempre, mas se eu tiver abrigo da Exato. outra pessoa, não é? E isto é que é importante também. Muito bem. E passou muito rápido, muito rápido. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Razões procuro para explicações que não encontro. Messas peço a quem me esclareça razões de tais sentiras, que por vezes as rédeas perdemos, feitos de forças e certezas, nas incertezas de tudo termos. Domínios perdidos, sentidos de pertença a ser, comparações feitas em saldos negativos, que por demais sonhados se terão perdidos, pensamentos feitos por sonhos tidos. Muito obrigada, Jorge. E como aqui é o palco da palavra, do ser em sociedade, e a palavra tem aqui realmente um lugar de relevo, o Jorge, que habituou-nos aqui já a ter sempre um poema, acabou de ler o seu poema dedicado aqui ao nosso primeiro conto, Cupido, e vamos avançar aqui para a nossa segunda reflexão. Escrevo estas frases em desalinho e em perfeito delírio. Estas linhas são o meu confronto contigo. Retirei-te do perfil dos ecrãs multimédia e deitei-te no meu leito. Trouxe-te até mim, sem delongas ou questionamentos. Cheiras a lençóis lavados e tens sabor a mentol adocicado. Afundo-me sobre o colchão e mergulho na imagem de ti. Solto um gemido mudo, que me fica a ecoar nas entranhas. Conheço-te tão bem, apesar de nem conheceres a existência de mim. Assusta-me este possuir-te sem corpo, sem a presença de ti. Confronto-me com este orgasmo fantasma e decido enterrar-te na caixa dos pensamentos reclusos. Dói-me a despedida da tua insistência e é por isso que me visto de vermelho, sinto o corpo pelo avesso. Muito bem, Dário. Ok, então,
Estas linhas são o meu confronto contigo. Dependendo de cada situação, um dos melhores refúgios para o confronto próprio ou com o outro podem sem dúvida ser através da escrita. Muitas são as obras lançadas de histórias reais que por vezes nem sequer conhecemos, que são reais. Sem garantia absoluta, eu diria que praticamente todas as letras de canções são um confronto entre o artista e o mundo que o rodeia ou situações pela qual já passou. Conheço-te tão bem, apesar de nem conheceres a existência de mim. Quantas são as paixões vividas em segredo de pensamento ou no diário escritas pelos seus autores com o receio de enfrentar ou acreditar que poderia ser correspondido. O ser humano encontra inúmeras razões para não avançar, mas também justifica algumas ações por loucura de paixão. Como tudo na vida, o meio termo, para mim, pode ser a solução. Ok. Até rima. É isto? Embranhado aqui no espírito de Tu estás bom carnaval. nisto? Olha, fiquei... Eu até nem sei se quero ler as minhas palavras. Justamente vou tentar. Jorge. Qual é que vai, Jorge? Olha, eu terei a frase: cheiras a lençóis lavados e tens o sabor a mentola adocicado. Sentir na ausência uma sensação de perda, um querer-se quebrar sem se querer. A saudade confunde o sentimento. Nada secou, o desejo mantém-se e nem as noites, ainda que sozinho, não faz com que não se meta na cama o holograma do sexo tido e faça com que inale o cheiro adocicado que na memória traz e nem o sabor do mesmo esquecido foi. Daniel. Ai, Tânia, eu até estou com medo das minhas palavras, a sério, que isto acho que são 3 opiniões tão diferentes, vão ser espetaculares para ti. Bem, eu fui para um lado bastante diferente, se calhar, acho eu. O que eu pus foi, o meu pensamento foi: ninguém conhece verdadeiramente ninguém só porque segue as pessoas nas redes sociais. Só conhecemos as pessoas quando há conexão genuína e presencial durante alguns anos. Há coisas que não mudam. Estes surtos de dopamina momentâneos e sem base emocional consistente podem levar a dependências, sejam elas emocionais, físicas ou de substâncias. O que eu tenho visto, e mesmo aqui, é engraçado, na terceira, é que há muita falta de conexão, de verdadeira conexão humana, num mundo de tanta ligação digital. E é isso. Ou seja, acho que a pessoa delirou um bocadinho com uma imagem e acha que conhece a pessoa porque se calhar leu muita coisa sobre ela, mas acho que não. Tudo, eu penso que mesmo em relação às questões digitais, tudo tem a ver com o tempo. É possível gostar-se de uma pessoa sem sequer a conhecer, depois Sim. de um determinado tempo. Aí, a razão de que, por muitas vezes, haver a necessidade de se desligar para que determinado não tenha continuação. Ou seja, depois pegarmos, desligamos, mas pegamos no holograma ou pegamos no nosso pensamento e no nosso... naquilo que nós, na nossa imaginação e tudo aquilo que nós andamos a cultivar e a absorver durante determinado tempo, faça com que nós desligamos, mas continuamos a metê-lo ou metê-la na cama. Por exemplo, Jorge, aquilo que o nós que trazemos. retiramos então desta rede social uma determinada imagem, não é? Teremos alguém que tem um corpo, tem uma cara, que tem algum conteúdo e a partir daí crio a minha personagem. E depois é essa personagem que eu vou viver, não é? Que designaste holograma, não é? É uma personagem que não é real nem física na minha cama ou no meu dia-a-dia, mas que eu imagino com as características que eu criei. Claro. Ou seja, se eu tivesse a ter
a possibilidade de conhecer essa pessoa presencialmente o dia, ela podia ser completamente diferente da personagem que eu criei. Da mesma maneira que a gente tem um choque quando vê filmes adaptados dos livros que nós lemos, não é? Criamos a nossa personagem, com as suas características, e quando vemos o filme, se ela foge àquilo que a gente criou, a gente entra um bocadinho Lá está, aqui estamos a ver a em imagem que a outra decepção. pessoa criou, não é? Exatamente, portanto, e é muito interessante porque o que a rede social nos vai dar é alguma parcela daquela pessoa, que será uma ínfima parte daquela pessoa, e algumas vezes até um bocadinho adulterada, pode ou não, não é? E eu crio o resto, eu crio as circunstâncias e crio o resto, não é? E convido esta personagem que eu criei, na minha imaginação, com o corpo, a cara, a imagem que eu vejo nas fotografias ou nos vídeos, e convido-a para a minha cama. Porque depois, por exemplo, no caso concreto, nós temos amigos que falamos que depois, mas daqueles amigos que nós chamamos amigos de peito, não é? Amigos com que nós convivemos, que, por exemplo, deixamos de nos ver 2, 3, 4 meses, e quando nos voltamos a ver e voltamos a falar, dá-nos a sensação que não houve o interregno de 4 meses no meio, ou seja, a conversa é a continuação do que era antes. Por isso é que eu digo, nas redes sociais eu não estou a falar naquelas imagens de mulheres que aparecem mas nuas, isso é o que nada disso, não. Isso são as que tu mandas todos os dias. Não, mas eu mando porque eu mando para os outros verem. Eu nunca mandei nenhuma minha. Mando para os outros verem por aquilo que eu escrevo. Não, eu escrevo sobre aquilo e mando. Mas o que tenho é, nós podemos ter um amigo que ao longo, independentemente do sexo, isso não interessa, mas nesse caso do conto, termos um amigo do outro sexo, no caso uma mulher, que nós conversamos, que nunca a vimos, mas que por força do hábito da conversa diária faz com que haja uma ligação imaginária. Exato, foi o que eu tenho a dizer. Que depois vai entrar aqui, Uma que é o tensão que está sexual, aqui. Exato, que é o que vai desejo. aparecer aqui, com que vamos depois projetar o holograma na cama e nos deitamos sozinhos. Mas acho que, só para ir aqui buscar, porque já noutro conto me lembrei disto, houve uma altura em que nós falamos várias vezes, há muitos programas atrás, sobre o nosso lado lunar, não é? E o que é que as redes sociais mostram? Só o lado sol, digamos assim, solar, o lado não é? solar, não E é? um bocadinho dele, porque nós mostramos, eu pelo menos só, eu acho que a vida já é tão pesada que eu só ponho o que eu acho que é bonito mostrar. Não é porque queira passar uma imagem maravilhosa da minha vida, é porque gosto de passar aos outros as coisas bonitas, da mesma maneira que quando não conheço bem as pessoas, que é o caso das pessoas das redes sociais, não é? Algumas conheço melhor que outras, eu não vou estar ali a vitimizar-me ou isto, não é? Gosto de, sei lá, se nasceu uma flor bonita no jardim, de partilhar a flor bonita. Se os meus gatinhos estão muito amorosos, gosto de partilhar os meus gatinhos amorosos, porque gosto também de ficar Gostas com aquelas de partilhar memórias. felicidade, Felicidade, não é? exato. Mas tem a ver comigo. Mas, obviamente, que eu tenho o meu lado lunar. Ou seja, ninguém me conhece, primeiro, só porque me vê na rua, ou só porque me vê no trabalho, ou só porque me vê em redes sociais. Eu também não tenho assim muitos seguidores, mas pronto, mas não, é impossível, não é? Acho que a única pessoa que me conhece melhor é realmente o meu marido, que está comigo há, acho que 11 anos, ele agora vai matar porque eu nunca sei as datas, mas muito tempo em casa, não é? E ele aí sim pode avaliar, ela tem momentos bons, tem momentos maus, e os bons são assim e os maus são E assim. mesmo assim, vocês acham, apesar de vermos, isso vai buscar também um bocadinho o conto anterior, vai buscar este, mesmo que a gente tenha uma vivência de décadas, não é? Mais que uma Está sempre a década com descobrir alguém, coisas. será que a gente dá sempre a conhecer na nossa profunda intimidade? E Acho que não. eu acho que não também. Achas que não? Eu acho que não. Mas Ele tu chegas a veio- uma ele altura em veio- que ele já não há veio muitos anos a surpresas? pensar que não confiava a 100% em ninguém, até o meu, sei lá, o meu ego, ou seja, a nossa voz interior, me disse, mas se não confias naquela pessoa, porquê é que deixas isto? Ou porquê é que Mas é deixas uma questão fazer de aquilo? confiar. Não, eu Confio. acreditava fiamente que Ok. não confiava em ninguém a 100%. Ok. Mas depois juntei-me Com a com tua a mulher esposa? que tenho Sim. agora, com a Natasha, e de facto a minha própria consciência dizia-me, mas então se não confias, como é que consegues fazer uma família? Como é que tu consegues partilhar uma conta? Como é que tu consegues partilhar uma história que é só tua? E depois eu comecei a desmistificar isso um bocadinho. Não, mas de facto eu confio. Isso- E isto aplica-se não só à pessoa que vive connosco todos os dias, como por exemplo um colega de trabalho. Mas, ok, só para eu perceber, eu tinha entendido que tu achas que
há coisas nossas que a gente não partilha tudo sobre nós, mesmo com as pessoas que nos são mais íntimas. Mas sabes porquê? Porque eu também acredito que a gente não se conhece a 100%. Sim, às vezes também. E à medida que tu vais conhecendo é que vais achando que deves ou não partilhar Mas tudo. tens Sim. toda a razão. O que eu sinto é que, por exemplo, há pensamentos tão nossos que são tão nossos, não é? Pensamento, sim. E se calhar até podes partilhar São com de uma nós pessoa- para nós, é isso Exatamente, que estás a dizer. exatamente. E até podes ter aquela pessoa que é a pessoa que convives mais, o teu Com quem, cônjuge, não é? sim, O teu sim. namorado, a tua namorada, aquela pessoa que tens mais proximidade, e tu se calhar é um pensamento tão teu, tão profundo, tão delicado, tão que tu sabes, ok, se a pessoa se partilhar isso, ela não vai perceber tão bem isso, mas se calhar partilhas com outra pessoa que te é extremamente próxima, que essa pessoa vai me ouvir sem Ninguém- julgamento e vai entender sem Ok. julgamento. E isso não significa que eu não amo essa pessoa e que não confio nessa pessoa. Ninguém se consegue dar. Eu já sei que tu vais-me começar a mentir, não sei qual. Sei. Ninguém se consegue dar na sua totalidade ao conhecimento quando não se, porque ninguém se conhece a si Não, mas próprio. ok, mas na não sua eu não totalidade. esqueço, mas não estou por aí. Eu não estou por aí. os seus Eu pensamentos estou a falar. com outra pessoa, não aquela Eu que posso ela partilhar não- a minha Por exemplo, experiência. Sim, aqui- mas eu não estava É, a por falar exemplo, em relação ao que ele estava a dizer. Estava a falar em relação ao contexto no seu todo. Em É que, por relação- exemplo, aqui ele fala assim, ok, vou-te fechar na caixa dos pensamentos reclusos. Eu vou falar por mim. Eu tenho pensamentos reclusos, Claro, todos temos. não é? E tenho pensamentos que são meus, que eu sei que se os partilhasse, poderia ferir algumas suscetibilidades, Óbvio. poderia magoar alguém. Então, porque também não vou partilhar uma coisa que magoa o outro. Agora, eu não posso deixar, não é de sentir, ou de pensar, ou de nutrir, ou de ver. Mas eu acho E que a questão não é pensamentos essa. que temos que nem sequer queremos partilhar. Tu não controlas os pensamentos. Eles aparecem na tua mente através da consciência, através do teu passado e do teu presente que tu não controlas e tu achas que é demasiado mau verbalizar. Verbalizar. E daí que disse que se calhar o artista é aquele que coloca nas suas canções, nos seus poemas, lembrando logo de ti, a vivência do mundo que existe à sua volta. Quer Exatamente. transmitir uma mensagem e tem que arranjar uma forma delicada de escape. transmitir que não seja direta, então é exato, é um escape. É, Acaba por- exatamente, Eu também posso pode dar até nome. ser autobiográfico, mas Sim, não é. exatamente. E levantou-me aqui uma questão importante, até uma pergunta para ti. Tu tenho a certeza absoluta que nunca contaste todos os teus sonhos a alguém. Claro. Há sonhos que tu não contas. Claro. E é verdade. Não. Porque são só Às vezes nem nossos. sequer conto. Porque não faz Faz sentido. sentido. Logo aí já existe. E depois já há Não aquela... acrescenta, não é? E Muitas depois há vezes. aquela questão, às vezes, isto agora descendo um bocadinho a ideia da infantilidade do mas tu não me contas tudo. Porquê que tu não me Sim. contas tudo? Porque a gente Porque não posso contar tudo. Nem, e queres saber tudo. nem quero ouvir, nem quero saber tudo também. Nem quero saber tudo também. Não tem nada a ver, porque não. Que há coisas que eu preferia não saber. Isto que tu disseste é muito interessante, que é mesmo interessante, porque Mas é verdade. nós às vezes sentimos, se tu me amasses, tu partilhavas tudo, se tu pá, não sei o quê, pá, mas bolas, Não. para eu te amar é que ainda É que eu partilho não tudo. Se tu soubesses... contrário, olha a coisa. É o contrário. É que se eu soubesse, eu continuava a amar. Tu é que não sei. É verdade. Mas agora, falando de sentimentos, por exemplo, eu sei que estou a fazer psicoterapia regular há 2 anos, penso, e felizmente correu muito bem e está tudo muito bem. Mas eu descobri, agora nestes últimos tempos, eu lembro que houve uma sessão, e também lá está mais uma vez, mesmo que quisesse ser verdadeira e contar, já não me lembro o que é que foi, que eu descobri que tinha, ou seja, para as perguntas que a psicóloga fazia, eu senti que precisava de verbalizar umas situações ou pensamentos, acho que era um misto, que estavam lá enterradinhos lá no fundo, uns recalcamentos e umas coisas que me aconteceram que eu nem sequer queria e que tinha tido aqueles tipos de pensamentos e nem sequer queria verbalizar. E lembro-me que me custou imenso, e ela era psicóloga e eu confio nela e gosto muito dela e acho extremamente competente, mas custou-me imenso verbalizar aquilo. E só o fiz porque eu sabia que verbalizando aquela Que era um parte... contexto terapêutico. Exatamente, e que aquilo me ia ajudar a ultrapassar. Exatamente. Mas nem pensar, eu própria tento me esquecer às Exato, vezes de ter um determinados contexto sentimentos. terapêutico. E não quer dizer que seja, não tem a ver às vezes com homens ou com mulheres, Não, pode ter a ver não, com não, os não. pais, com a família, com o que seja, não é? Exatamente, Atenção. exatamente. E eu até sou uma pessoa que acho que digo tudo, ou seja, não tenho, não é bem digo tudo, mas não dou assim tanta importância à minha vida, não, no sentido, calma, deixa-me refrasear, eu dou muita importância à minha vida, mas não acho que ela seja assim tão especial, dizendo, ai, isto aqui, eu tenho o melhor homem do mundo, ou a melhor casa, ou não sei o quê, e eu sou assim e sou maravilhosa. Não, eu acho que sou uma pessoa normal, como todas as outras, com as minhas coisas e com
com os meus lados lunares e com os meus lados de sol, não é? És maravilhosa quantas pessoas normais que maravilhosas são. Tu estás a dar muita graxa hoje. Olha, nunca mais abre a boca. Não dizia. É que tu és perigoso, sei lá. Não, estou a brincar, mas é isso, ou seja, eu realmente acho que é impossível dizermos tudo, porque às vezes nem nós dizemos tudo a nós próprios, quase, não é? Exatamente. Eu acho que o risco aqui do que acontece neste texto é quando isso se torna realmente um vício. Tu falaste do vício. É quando eu, Deixas de em vez de viver a procurar realidade. a conexão real, Exato. eu preencho a minha satisfação sexual com essa conexão, não se pode chamar conexão, com esta ligação virtual. Exato, foi o que eu Que não disse, é uma ligação. conexão. Exatamente, foi o que tu disseste. E eu acho que isso faz todo o sentido. Uma coisa é, ok, eu posso até de vez em quando sonhar, pensar em alguém, até masturbar-me a pensar nesta pessoa, ok? Claro. Tudo certo. Outra coisa é ir encontrar sempre o meu desejo sexual, sempre o meu orgasmo a pessoas que não dizem que são virtuais. Isso é outra E que eu coisa. imagino- E é, Exato. exatamente, e o risco é eu cair nesta patologia. Epá, eu até... Isso aí já é doença. Sim, é isso que ela Já diz. passa a doença. Exatamente. Porque a gente reporta-se sempre aqui. Conheço-te tão bem, apesar de nem conheceres a existência de mim. Exatamente. Isso aí dá tudo. Aí chega a todos os pontos em que estamos aqui a falar. E acima de tudo no próprio conto. Vamos, mas não vamos exagerar. Não vamos entrar por tudo o que é demais. É um meio termo. É, uma isso. o problema é que, termo, que às vezes sinto que pode ser um risco, pronto, ainda em porções muito contidas e pequenas, mas já se começa a falar de pessoas que se apaixonam por inteligência artificial, por exemplo, não é? Já existem bonequinhos que a gente cria a Já há quem viva imagem, com que insufláveis. interagem connosco e que dizem eu amo-te. A Não é? solidão é. Por isso é que dizem que a solidão é a grande patologia do século. Exatamente, não é? porque a Isso tem muito solidão ver com pode levar à loucura, não é? Claro. Quando esta solidão Leva, eu acho que leva, não é? Porque, e é isto, acho que é isso que a gente tem que pensar, que é, ok, até é muito bom eu procurar a minha autossatisfação, é bom que eu conheça o meu Sim. corpo, Claro, é bom claro, que eu claro. estimule os meus órgãos sexuais, isso é ótimo. Isso é ótimo porque os órgãos Enquanto sexuais são estás a músculos, sonhar, não precisam estás a de ser, atrair ninguém e precisam de ser fisicamente também. trabalhados. Claro. Perfeito, está tudo certo. Agora, é importante é que eu também, que eu procuro, se eu não tiver, que eu procure esta conexão na Com outras vida pessoas, real. claro. Não é? Até porque se tu começas a idealizar muito, não é? Ou seja, vês aquele homem que está sempre bonito, maravilhoso, maquiado, bem fotografado. Estou a falar de homens, posso falar de outra Sim. coisa. Aham, as mulheres. aham. Sim. E depois que lês aquelas coisas maravilhosas, porque fazes bem, porque ele Se diz aquelas vocês falarem em frases homens, eu fico contente. Agora, se começarem a falar em outras coisas, não sejam homens. eu E, começo a ficar então, se nós começarmos a idealizar muito estas ligações, cada vez torna mais difícil estabelecermos conexões, porque mais vamos descobrir lados lunares, A imperfeição do outro. outro. E a verdade é que não existe perfeição, não é? Não, E podemos nem nós nos somos. tornar demasiado exigentes, não é? Claro. Naquilo que são a lista daquilo que a gente pretende encontrar Sim, em alguém, eu, não é? eu por mim também falo e posso falar. Na minha primeira relação amorosa, e porque eu era ainda uma jovem, eu tinha tudo muito idealizado dos livros de contos. Segundo dizem, eu tinha a relação ideal. E é verdade, a pessoa amava-me imenso. Eles diziam, ele põe-te num pedestal. E eu dizia, não, ele não faz mais que o básico. Ou seja, porquê? Porque a minha idealização do que era uma relação e do que era a relação homem-mulher era de tal maneira perfeita que qualquer coisa que não fosse aquilo já era uma desgraça. Não é? Claro que depois percebi isso tudo quando a relação acabou e comecei a viver no mundo real, percebi. Mas é verdade, ou seja, no fundo, e mesmo como uma pessoa, eu tinha já uma idealização de conto de fadas desde miúda, não é? Porque os avós diziam que eu tinha que casar com um homem assim, porque tinha que ser assado, porque ele tinha que me tratar não sei como. Já estava como programado. Vieste de uma atualmente. aldeia diferente. Então, Claro, é diferente. e- Mas mesmo, não tem mal. a nossa autossatisfação provém sempre de alguma coisa que nós trazemos da mente, de alguém que nós trazemos na mente. Porque não é possível haver isso sem que haja alguma coisa dentro de nós que nos faça disputar para isso. Há sempre Um estímulo, algo, não há é? sempre um Um estímulo. estímulo. Há sempre um estímulo.
Eu não sei se estou a dizer alguma asneira, eu tenho sempre medo de falar, vem logo o censor aqui do lado. Não é Censor não é aquela coisa que apita, é aquela coisa que corta. Olha, acabaste de destruir a minha imagem. Não, tu estás a destruir a minha imagem toda. nunca. Por isso, ou fico com o Miguel, ou até o resto dos meus dias estou sozinha. Nunca. Ficas com o Miguel e um dia que não dê certo, sabes que vais ter Não freguesia estou inteira nada à preocupada. tua frente, Freguesia. só que a freguesia, Já subi na lei para a só freguesia, que está a melhor. freguesia que eu estou a falar, a É só uma freguesia vez. global. Não, a global, do mundo Jorginho. inteiro. Jorginho. Eu não sou. Não, nós temos formas diferentes de nos expressar, os três, e mas bom, até seja acho que nós assim, tocamos senão- muito na mesma forma de sentir e de ser. Claro. Por isso, às vezes eu só não percebo muito bem o que é que queres dizer e gosto de perceber. Eu sou uma pessoa que gosta de perceber Exato, tudo. claro, Tenho este exato. defeito. E eu não tenho problema nenhum, vá a noite inteira a explicar. Remédio. Não, estás a dizer a nossa discussão conjugal hoje. Que tem a ver com o facto de ser humano ser um ser social, ok? E tudo o que vá contra isso é quase como se fosse um erro de computação da nossa pessoa. É de saúde. Portanto, e conseguia viver sozinho, não, porque a solidão cria delírio, ok? Porquê? Porque eu nasci, fui criado numa sociedade. Mesmo que ainda tivesse ninguém à minha volta, mesmo que ainda tivesse ninguém, mesmo que ainda tivesse vizinhos ou que não tivesse sociedade, que não tivesse cidade, que não tivesse televisão, tinha família, não é? E eu acho que é por Família, e aí. que seja uma família com quem tu conectes. Em relação à inteligência artificial e ao mundo digital, o que é que eu posso acrescentar aqui? Que efetivamente o nosso olho, e quando digo nosso, é o olho da nossa geração, já está demasiado treinado para perceber o que é inteligência artificial, graças a Deus, o que é Photoshop, o que é real, do que não é. Conseguimos. Tu consegues. E eu acho que o nosso papel, enquanto geração mais avançada neste mundo, que era analógico e passou para o digital, é efetivamente passar às gerações seguintes o que é verdadeiro do que é falso. Sim, combater a desinformação. Nós viemos do mundo nós conhecemos o mundo da internet Sim. sem imagens. Sim. Falava sem chats, perguntava-se informações a pessoas que nós não conhecíamos de parte E a nenhuma. internet surgiu nos meus 18 anos. Calma, e havia paixões assim. Quando as Sim, pessoas sim. se conheciam, E casavam. marcavam um encontro, não era nada daquilo que estavam à espera fisicamente, não era nada do Claro, que eles eram. claro. Então, efetivamente, aquela pessoa já não me servia. Não, mas eu apaixonei-me para aquele ser, não por aquela imagem. Acho que hoje em dia o que existe, à exceção da Daniela, é demasiada partilha. Que graças a Deus também, as pessoas já têm começado a meter um travão na internet. Eu partilho muito. E têm começado efetivamente a pensar se vale ou não a pena partilhar. E isso é o pensamento que a pessoa tem que ter, que é, vale ou não a pena. Exatamente. Pronto, e pelo menos eu venho do mundo laboral que antes ou depois da entrevista vão ao meu perfil de Facebook ver o que é faço, o que é que partilho, com quem é que eu estou, com quem é que eu ando. Mas isso toda a gente faz hoje em dia. No Hoje em recrutamento. dia. Mas na altura dos chats e do Mir ninguém fazia. Também não havia. Não havia. Pois, Exatamente. estás a perceber? Eu acho que Aquilo acaba por ser uma ferramenta, por isso a pessoa tem que pensar. Por isso, temos, enquanto E a agentes mens- de socialização, temos que educar os jovens, as E- crianças e os jovens, a Pois terem era filtros isso. críticos muito claros. A mensagem que eu queria deixar lá para casa é mesmo olho aberto, pé ligeiro, porque cuidado, Não, mas é verdade. cuidado com tudo o que partilham. E também, a Pronto. questão, se calhar também é importante dizer aí para casa, o que é que o adulto partilha das suas crianças? Ah, sim. Sim. Penso que às Eu vezes vou-me há abster aqui, partilha, mas fala. não é? Eu A acho gente, que tem nesse que aspecto, respeitar a criança A também. gente, vive Aham. a gente vive no cantinho do céu, porque se não fosse, havia muita desgraça nesta ilha, ou pelo menos nos Açores. Pá, a quantidade exacerbante de partilhas que se faz, facilmente os raptos a menores iam ser superiores àquilo que são. E o prejuízo que isso pode causar no futuro. Claro. Pode ser uma criança ou um jovem que... Isso faz-me lembrar uma situação em que um grupo de amigos adultos criou um grupo no WhatsApp. E nesse WhatsApp, portanto, nem sequer era nas redes sociais. Ok. Neste grupo partilhavam vídeos dos seus filhos. E então juntam-se esse grupo grande de amigos com os filhos. E então há uma menina, a filha de um casal, que é muito boa a cantar, assim, muito extrovertida dentro da família. E os pais fazem os seus vídeos, ela dentro da sua casa, a cantar, toda desembaraçada e toda gira e divertida. E depois, quando vai para o grupo dos amigos, começa logo a ser confrontada. Ai, aquilo que não dei, canta lá aquilo que não sei o quê. E a miúda Oh. entrou em choque.
Porquê? Porque não sabia que os Fecha-se. pais faziam essa partilha, que era uma coisa Sente-se muito muito íntima e exposta. muito pessoal, que ela fazia de forma desinibida para a família nuclear e não para ser exposta a uma comunidade de amigos, e a menina sentiu-se muito, muito mal. Portanto, é importante termos também atenção o que é que isto pode... Essa criança quer ou não ser reconhecida, esta criança quer ou não ser reconhecida, quer ou não que se conheça alguns traços e algumas características dessa criança, e que dano é que isso pode provocar no futuro quando ela perceber os meus pais partilharam isso. Porque depois o que os pais partilharam já não sei, Eu, não por é? exemplo, mesmo com o meu marido, com o Miguel, se tudo o pouco, porque ele não gosta que se partilhe nada dele, mas o pouco que tenho partilhado dele, eu pergunto se posso. Por exemplo, se vejo uma fotografia muito, muito gira, que eu acho que estamos muito bem os dois, e que até, por exemplo, é o Dia dos Namorados e eu gostava de partilhar, porque acho que é tão bonita que vale a pena, eu pergunto. Por exemplo, ainda agora no Dia dos Amigos, nós lá em casa só somos 2 fêmeas, eu e a cadela, o resto é tudo pilinhas, eu costumo dizer. Que é ele. Não, Ou ele e o cão, cão. 2 gatos e eu. E eu pus a fotografia do cão e dos 2 gatos. E depois escrevi tipo qualquer coisa aos meus amigos, para todos. O amigo que não gosta de redes sociais, tipo, ou seja, mandei beijinhos para o amigo que não gosta de redes sociais e para os gatinhos. Porque ele não gosta, não ia pôr uma fotografia dele porque eu sei que ele não ia gostar disso. Exatamente. É uma questão claramente de respeito, não é? E mesmo quando faço coisas lá em casa, jantares, tiro sempre fotografias às pessoas que lá vão. Vocês, se por acaso vos passar no meu feed, vocês veem as minhas mesas, vocês já conhecem, certeza, a minha mesa, os meus copos, os meus talheres, mas não sabem, normalmente, até podem, eventualmente posso identificar as pessoas, eu sei que são pessoas que até gostam de ser identificadas, mas não veem como é que elas estão, como é que elas estavam, como é que foi o momento. Porque eu acho que os momentos que estão dentro de paredes são nossos. Mas atenção, eu acho que deves tirar fotografias na mesma, mas não as deves partilhar. Não, mas é isso que eu diferente. faço. Eu tenho fotografias de Voltar todos os... aos álbuns antigos. Não, mas eu tenho e faço álbuns. Claro. Eu tenho fotografias, por exemplo, vocês quando eu estou mesmo fora, isso, tenho fotografias, vocês só veem fotografias dos pequenos almoços, né? Porque no resto do dia eu tiro fotografias com montes de pessoas e com as pessoas com quem eu almoço e tenho as recordações disso comigo. E com o Miguel tenho imensas, mas para os meus álbuns. Exatamente, exatamente. Na partilhas por uma questão também de respeito à Respeito à outra pessoa, sim. Exatamente. Mas, por exemplo, em relação, só para terminar, Claro, em relação ao que claro. estavas a dizer às crianças, eu crianças. gosto muito do sentimento de, e acho que ela vai ver isto, e faço um vídeo com os meus filhos e mostro a minha sogra ao demunho. Ela diz assim, mas eu nunca vi isto em lado nenhum, isto só está aqui. Claro. Por isso eu estou a mostrar assim no meu telemóvel, porque só está aqui. E a Natasha sabe a minha password e eu sei que se um dia me acontecer alguma coisa, que ela vai ter acesso Vai àquilo tudo. resgatar estas Pronto. memórias. Mas é isso mesmo, são memórias. Eu acho que sim. Porque é que eu hei de colocar os filhos a ver E amigos, vídeos isso. feitos por outras crianças no YouTube? Às vezes, eu vou buscar vídeos deles quando eram bebés, eles adoram ver aquilo. Mas sou eu, mas eu não falo assim. Eles adoram ver aquilo. E para mim é mais interessante, porque eu gostava que na minha altura tivesse acontecido isso, que é, os meus pais fossem ao passado. Antigamente era logo em cima da... Olha, vê como é que tu eras. Chega a fotografia Mas não mexe. numa banheira azul. Sem movimento. Isso mesmo, mas tu eras... Não, agora eu consigo ir buscar vídeos e mostrar eles. E nada daquilo está nas redes Está nas sociais. redes. Sim, Pronto, são momentos graças a bons. Deus. Acho que sim. Bem, para terminar, vamos ouvir o conto, Vamos Jorge? lá ele. O conto não, um poema. Poema. Que diz respeito ao segundo conto, exatamente. Delírio, não é? Exato. Quer tem desejos expressos, sonhos tidos, palavras escritas de vaneios imaginários. Recuso entrar nas multimédias existentes para que não me possas julgar e ciúmes não tenhas de mim. Aceita-me como sou, sem que me tenhas que judiciar, para que não me queiras trocar por uma dúvida qualquer, que na tua insegurança te faça sentires muito menos mulher. Muito bem, muito obrigada. Beijinhos lá para casa. Beijinhos. Até para a semana.